Tá. Ah, fazer a apresentação da socialização, né? Do estágio curricular obrigatório 2. Então, meu nome é Yuri Sullivan Teixeira de Macedo. A disciplina é o estágio curricular obrigatório 2. A minha área de concentração que eu escolhi foi novas tecnologias no ensino de química. E o tema que eu trabalhei foi tecnologias móveis no contexto educacional. Justificativa do tema, né? O porquê que eu escolhi esse tema. É que essa área escolhida, né, essas novas tecnologias apresentadas no ensino de química, no ensino das outras disciplinas, junto à delimitação do tema, elas foram escolhidas porque é incontestável, né, a presença delas hoje em dia. Hoje em dia o ensino está muito automatizado, né, não é mais algo tão mecânico, tão pré-histórico, tão tradicional como era antigamente, por mais que ainda existam vários professores resistentes a isso. Celulares, notebooks, tablets e diversos outros tipos de tecnologia, como ferramentas, como atividades diferentes, estão vindo para auxiliar e estão inseridas já no ensino atualmente, né? O rápido desenvolvimento tecnológico, né, ele impactou em todos os aspectos da sociedade. Desde a Revolução Industrial, assim, a gente não parou mais, a gente começou com produção a larga escala e, e uma série de diferentes tópicos foram alcançados depois disso. E a sociedade dessa forma não foi diferente, né? Hoje em dia a gente se comunica muito mais fácil do que antigamente. Hoje em dia a gente produz muito mais fácil que antigamente. Hoje em dia a gente produz muito mais. E no ensino a gente consegue utilizar essas tecnologias para o bem, quanto que também ela apresenta, né, os pontos negativos, né? Como qualquer coisa, né, na vida a gente tem os pontos positivos e os pontos negativos. Então a justificativa foi que a inserção do desenvolvimento tecnológico tá imprescindível, né, atualmente no contexto escolar, e a gente veio para falar um pouquinho mais sobre os pontos positivos e os pontos negativos, né, como isso pode afetar os alunos tanto para o bem quanto para o mal. Os nossos objetivos, né, dessa nossa pesquisa eram analisar, né, a presença dos dispositivos móveis, apresentar, né, os pontos positivos e negativos desse processo de transição e entender como essas mudanças necessárias para essa aprendizagem móvel assíncrona. Como, né, nós estamos atualizando o nosso modelo de ensino, tem uma série de modelagens necessárias para a gente chegar no ensino ideal, para aquele caminho que a gente está seguindo, né? Ah, né, levando em conta, né, as novas tecnologias, falando dentro do ensino de química, a gente pode citar que o acesso à informação hoje em dia é muito facilitado, né? O celular, né, os notebooks, os dispositivos móveis, eles deixam a gente estudar em distantes locais. Não é aquela coisa mais tão dependente dos livros, né? Aquela coisa tão dependente da sala de aula. Até mesmo a comunicação ajuda bastante, né? Tu trocar uma ideia, tu trocar um conhecimento com um colega, tu tirar uma dúvida com um professor, uma coisa que se tu tivesse uma dúvida ali numa sexta-feira, num final de semana, num sábado, tu aguardaria só a segunda para tirar aquela dúvida. Hoje em dia, com o aparelho telefone ali, dependendo da comunicação entre as duas partes, ali é uma coisa que se resolve rápido. Até mesmo para pesquisas é muito mais fácil, a quantidade de artigos científicos que tem hoje em dia nem se compara. Então, esse é um primeiro ponto que a gente pode estar citando, né? Só que, no entanto, é crucial abordar, né, que, como pontos positivos, nós também temos outros pontos negativos, né? Esses pontos negativos a gente pode estar citando, né, a exposição, né, dos alunos nas redes sociais, na internet de forma geral. Uma coisa pode se tornar prejudicial, principalmente a alunos mais novos dos ensinos, né, iniciais, podem ser podem ser um pouquinho mais fáceis de serem enganados ou acabarem caindo em algum golpe. Essa parte da preservação, também podemos citar como ponto negativo nessa dependência dos alunos que eles possam vir a ter relacionado às tecnologias. Assim como elas auxiliam muito e a gente está modelando um novo contexto escolar, é importante que os educadores, que a família, que a sociedade em si, todo mundo
que está contextualizado no processo ensino-aprendizagem esteja seguindo para o mesmo caminho. Como eles estão todos sendo moldados, é importante que não caia, né, naquele problema ali, naquela curva de acabar se tornando dependente dessas tecnologias, né? Elas estão aí para nos auxiliar, mas não para nos tornar dependentes delas. Nós não estamos aqui para ser escravos da tecnologia. A gente está aqui para avançar junto com ela. A tecnologia avançou, a gente vai lá e dá mais um passo para facilitar o nosso dia a dia, assim como nós fazemos com todas as outras coisas, né, que nós fazemos até hoje, como que foi com o serviço, como que foi com a economia, como que foi com o marketing e assim por diante. A gente tem que adicionar isso, né, e ir avançando no contexto educacional. A nossa metodologia, né, do estágio, né, no nosso estágio curricular obrigatório 2 foram exigidos somente nas atividades de observação e regência, né. Na prática de observação, que eram 20 horas, a gente dividiu em 4 dias e 5 horas por dia, para concluir mais rápido ali e não ficar um número quebrado. E durante esse período dessa atividade, a gente houve o acompanhamento da professora regente. Durante essa prática, a professora seguia o seu plano de aula, né, como o dia a dia, né, de trabalho dela, e como estagiário, eu ficava sentado numa classe, observando e realizando anotações para elaborar os demais trabalhos de disciplina, como os planos de aula seguintes, como o roteiro de observação, a própria vivência do estágio e assim por diante. Para a prática de regência, que era um número um pouquinho menor de horas, né, que eram 5 horas, a gente conseguiu realizar num dia. Nessa atividade, a gente elaborou um plano de aula para cada período. E nesse dia, a gente deu a sorte de ser com 5 turmas diferentes. A gente conseguiu trabalhar com pessoas diferentes, com um número maior de situações diferentes. Nessa atividade, as turmas tiveram aula com o estagiário, né, que era a programação da professora ali no dia dela, e seguiu a mesma linha que a professora já vinha trabalhando com eles, né? Não foi alterado, não foi abordado nenhum assunto que eles desconheciam ao 100%, não foi algo fora da curva. A gente teve uma conversa com a professora para saber em qual linha de raciocínio ela estava seguindo e foi mais ou menos por ali para não gerar uma discrepância muito grande ali na reta final do ano letivo. Como observação, né? O estágio curricular, né, ele foi realizado no Instituto Estadual Dom Diogo de Souza. Ele fica na rua Dom Bueno, número 216, aqui em Porto Alegre, no estado de Rio Grande do Sul. As turmas, né, do ensino fundamental, que eram o público-alvo desse estágio, são divididas nos turnos da manhã e tarde, e de nono as turmas de nono ano possuem 4 turmas pelo período da manhã, das 7h30 até meio-dia e meia, e as demais turmas no turno da tarde, da 1h30 até as 5h30. Ou seja, não tem oitavo ano de manhã. O ensino fundamental na escola funciona de manhã só nono ano, junto com o ensino médio, e de tarde apenas ensino fundamental. As demais turmas ali no turno da tarde, do horário da 1h30 até 5h30. As turmas ali, geralmente, ali contaram com uma média de 23 a 30 alunos, né, por turma, uma faixa etária de 7 a 16 anos. A escola, né, citando um pouquinho mais sobre a escola, ela conta com uma média de 68 professores e outros 6 funcionários que participam da recepção, secretaria, limpeza e outros demais cargos ali, né, da escola. A instituição também possui na equipe de apoio uma psicopedagoga que realiza as atividades voltadas ao SOI, né, o Serviço de Orientação Educacional, e os pais responsáveis podem se dirigir à escola sempre que possuírem alguma dúvida ou um assunto pendente para se dirigirem a psicopedagoga. Durante o período de intervalo, possui uma funcionária que, pela parte inicial e final de cada turno, ela supervisiona a recepção, fazendo um serviço ali de portaria, abrindo e fechando a porta e recebendo os alunos e pais que chegam no decorrer do dia. No período do intervalo, ela monitora o período de intervalo, que dura 20 minutos. Pela manhã, o horário do intervalo é das 10 horas até 10h20, e pelo turno da tarde, funciona das 3 horas até 3h20. Roteiro de entrevista e planos de aula. Nesse estágio houve a inserção, né, dos planos de aulas pela prática da regência. Então, para conclusão, né, do nosso estágio, foi solicitado o planejamento de 5 planos de aula referente à prática de regência, que eram sobre 5 horas complementares.
A prática de regência ela foi exercida em um dia único, onde abrangeu 5 turmas diferentes que estavam no cronograma da professora regente. Os conteúdos foram relacionados com assuntos contextualizados, algo que a professora já vinha trabalhando com eles, para assim manter uma mesma linha de raciocínio. As aulas foram basicamente, no primeiro momento, realizada a chamada. Após a chamada, a gente teve alguns diferentes métodos ali, né, de lecionar aquela aula. Algumas aulas foram com projetor, uma apresentação em slides. Algumas aulas foram tradicionais, com quadro branco, e uma aula foi com rodas de debate, onde era um assunto mais abrangente, mais perto, né, do dia a dia dos alunos. A gente fez como se fosse uma roda ali de debate, né? Fechamos um círculo em sala de aula e começamos a partir de uma linha de raciocínio. Durante as aulas, né, os alunos tinham espaço para realizar perguntas e contribuir com algumas informações específicas relacionadas à aula lecionada. Agora, referente à vivência do estágio, com certeza a vivência ela adquire, né, adquirida no estágio, ela serve de uma maneira muito complementar para personalidade, para aquele perfil profissional do acadêmico. Ela com certeza funciona como um pilar na trajetória acadêmica. Durante o ciclo, no contexto escolar, pode-se afirmar que ajudou a alcançar os objetivos propostos no início da caminhada, como melhorar uma comunicação entre os alunos, como melhorar uma comunicação entre a equipe diretiva e também obter experiência no desenvolvimento, né, e manuseio dos planos de aula. Dessa forma, contornando os problemas que surgem, né, ao longo do período, o alcance profissional alavancado fala muito mais alto. Segundo a fundamentação teórica discorrida, o estágio apresentou como essa situação atual das tecnologias móveis no contexto educacional e seus diferentes pontos de vista, concluindo como um ótimo artigo científico sobre a atualização do contexto escolar atual. E aqui as referências utilizadas no trabalho.